Exclusiva, com Rosiane Carvalho. Exclusiva no ar, agora sempre com entrevistas importantes a respeito do meio ambiente, né, Rosiane? Sim, vamos logo convidar, então, o nosso convidado, vamos chamar o nosso convidado, Alex. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui da Band News Difusora, professor Enio Candotti, que é diretor do MUSA, que também já é o nome, né, presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você tem mais alguma introdução, Alex? Não, Rosiane, a gente tem justamente essa informação que chega para você, né? Que é o nosso primeiro convidado, é o diretor do Museu da Amazônia, um museu importantíssimo, localizado ali numa das maiores áreas de preservação dentro da cidade de Manaus, e que nós temos a honra de receber aqui neste primeiro programa. Rosiane. Muito bem, professor Enio Candotti, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, você está me ouvindo? Estou, muito bem. Obrigado, Rosiane, pelo convite e vamos lá. Vamos lá, professor. A gente julgou que iniciar essa semana de entrevistas a respeito do meio ambiente era muito importante, falando com o senhor, por representar seu nome representativo da ciência. Além do que, toda essa importância que o Museu da Amazônia tem para Manaus e tem para o estado do Amazonas. Queria que o senhor começasse falando a respeito de como fica, né, como caminha essa ciência, quais são as perspectivas para a ciência diante de todos esses embates ideológicos que a gente tem visto. A ciência sair bastante arranhada durante a pandemia, arranhada no sentido de ataques mesmo, o senhor sabe muito bem a esse respeito. Como é que ela sai desse turbilhão todo? Como refazer caminhos e como fazer com que as pessoas possam se reaproximar desse caminho também? Veja, Rosiane, sem conhecimento não há possibilidade de construir uma vida melhor para todos. Não há possibilidade de conservar o meio ambiente. Nós não conservamos qualquer coisa, nós selecionamos o que queremos conservar e o valor do objeto conservado, no caso o meio ambiente, depende do conhecimento que temos dele. Conhecer as plantas, conhecer os insetos, conhecer as propriedades fitoterápicas, conhecer as moléculas e as sementes. Mas hoje em dia nós assistimos à presença de novos protagonistas desse cenário de meio ambiente, que são os micro-organismos. O Covid mostrou que existe uma vida no campo, no universo microscópico, que permeia o ambiente e permeia e toca a todos de maneira indiscriminada e nos coloca o problema de conservar não apenas o ambiente visível, as plantas, as paisagens, a limpeza, mas principalmente o ar. O ar que respiramos pode estar contaminado, e nisso exige muito conhecimento para evitar que a situação de 2 anos atrás, da pandemia do Covid, que quase extingue a raça humana, precisamos dizer com todas as letras, um pouco mais severa, e não seriam 5 milhões de vítimas, seriam 5 bilhões de vítimas. É apenas um grau maior de agressividade dos vírus que atacaram. E eles são frutos são frutos da nossa dificuldade em combatê-los, em entendê-los e em conhecer os antídotos necessários para combatê-los. E nisso salta à vista que nesses 2 anos nós assistimos uma corrida de empresas que produziram as vacinas, mas com uma certa seletividade, com uma certa atenção, ou atenção maior
às regras, como se diz, de mercado. Ou seja, o mercado dominou o controle da pandemia. O mercado controla a contenção dos desastres ambientais e o meio ambiente. A necessidade de manter altas as taxas de lucro e de investimentos é o nosso grande inimigo. É o grande inimigo do meio ambiente, é o grande inimigo de todos. Professor, a gente tem um cenário aí falando, acho que uma linguagem também que é muito próxima da vida das pessoas, é a coisa das vacinas, como o senhor citou tudo, mas a gente, especialmente aqui em Manaus, a gente não tem como negar a violência com que essa doença atacou todo mundo, e eu conheço várias pessoas, pessoas que são do meu círculo de amizade, que não tomaram vacina. A gente percebe também que é um cenário de retomada ou de volta de doenças que a gente via que estavam erradicadas, exatamente por causa das vacinas. A ciência perde essa batalha, e aí o senhor, com esse domínio de conteúdo realmente da divulgação da ciência, como vencer outras batalhas, né, diante desse cenário? Veja, nós não podemos esquecer que vivemos em um mundo em que os gastos com armamentos superam muito os gastos com a saúde pública. Então, se nós não conseguirmos enfrentar a corrida armamentista que percorre o mundo e os grandes conflitos entre grandes potências, Estados Unidos e China, e de quebra aí a Europa, a Rússia e as pequenas guerras locais, que não são tão pequenas, mas que ameaçam a humanidade, nós não vamos entender a questão do meio ambiente. O meio ambiente é vítima de uma corrida pelo poder de controle de mercados que hoje ocorre e devasta o planeta. Os gastos com educação são 100 vezes menores que os gastos em armamentos. Vamos usar os recursos para armamentos para educação. E com melhor educação, vamos sim convencer os recalcitrantes, essas pessoas que não entendem que vacinar é melhor do que não vacinar, o educaremos. Isso é um problema, eu diria, quase menor frente aos grandes desafios que temos pela frente. Muito bem. O senhor poderia me explicar um pouquinho melhor, porque esse seu entendimento, esse é um dos desafios menores? Olha, não, é um desafio enorme, não é menor. Mas certo. Desculpa, entendi errado. Não, nós precisamos evitar que os maiores gastos do planeta sejam com armamentos, e sejam com ciência, com educação, com conhecimento, que nos permita dialogar entre gentes civilizadas e evitar a prepotência e a desumanidade que está associada com as armas e o tráfico de influências e pressões políticas no mundo todo. Veja só o que aconteceu com a África. A África não recebeu as vacinas que precisava e hoje se torna uma grande ameaça à propagação de pandemias. Como é possível que nós não consigamos oferecer a quem vive na África as vacinas necessárias para se imunizar? Isto deve nos preocupar tanto quanto nos preocupam tantas outras questões, muitas vezes locais. Mas se nós não entendermos por que a África não recebeu as vacinas que precisava para imunizar o seu povo e evitar que novas pandemias se espalhem, nós não vamos conseguir equacionar o problema do meio ambiente e, diria, até mesmo da questão amazônica, tão importante no nosso país. Essa exemplificação ela é muito veemente na nossa própria cidade. O negacionismo das autoridades e da própria população levou a todo esse cenário que nós vimos 2 vezes o colapso aqui em Manaus.
com a Covid. Eu queria aproveitar, já introduzir também a questão do meio ambiente mais diretamente na pergunta para o senhor, em função de que algumas pessoas enxergam a Amazônia, eu não esqueço da frase que o senhor falou aqui numa entrevista para a gente na Band News, como uma galinha de ovos de ouro, mas que para pegar os ovos de ouro a pessoa precisa matar a galinha, né? E eu, claro. Sim, só para concluir, professor, a professora Marilene Corrêa, né, que também é acadêmica como o senhor e muito preparada também para falar da Amazônia, ela falava assim, o que eles acham que é investir na Amazônia? Eles querem, de fato, investir na Amazônia? E ela falava do outro ponto, da ciência, porque pela ciência, a forma de retorno dessa região é muito maior. O que falta para as pessoas compreenderem que não dá para dissociar Amazônia e ciência? Decência. Veja, em 1990, 30 anos atrás, eu era presidente da SBPC e participei em Manaus das discussões que, dentro da Zona Franca, dentro da política da SUFRAMA, se criariam recursos, se dedicariam recursos do faturamento das empresas para investir em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Isso aconteceu em 1990. Eu participei dessas negociações. Esperávamos que, com o aumento das pesquisas e do financiamento das pesquisas na SUFRAMA, tivéssemos possibilidade de criar aqui uma cultura científica e o conhecimento necessário para dialogar com a floresta, para conservar o meio ambiente, sem prejuízo de extrair dele as informações necessárias para extrair riqueza. E a floresta é um cofre de riquezas muito numerosas que depende de ciência para serem extraídas. O que aconteceu a partir de lá? Foram recolhidos 15 bilhões aos valores de hoje, e a ciência na Amazônia não evoluiu como deveria. Por quê? Porque o que importa hoje no modelo econômico são lucros, taxa de lucros. Aqui os investimentos dão resultados, dão dividendos, dão lucros maiores que em qualquer outra parte do país. E isso é que importa para as empresas da SUFRAMA. Não importa o combate às pandemias, não importa o combate aos incêndios, não importa destruir a floresta. O que importa é preservar a taxa de lucros. Veja você, o Amazonas, as margens do Amazonas estão completamente poluídas por garrafas PET. Quando se viaja, é uma vergonha ver milhares e milhares de garrafas PET nas margens quando as águas baixam. O que custaria às empresas que invasam os seus refrigerantes em garrafas PET de reciclar esse material ou usar um material reciclável? Porque custa e diminuiria a sua taxa de lucros. Por não pagar o mínimo de reduzir a taxa de lucro dessas empresas, devemos hoje conviver com uma imundície jogada ao longo de toda a bacia amazônica. E isso é um exemplo, é claro que é um exemplo pontual, mas deixa claro que entre o meio ambiente e ganhar aqueles 10 centavos a mais de um envasamento barato e poluente, as empresas preferem envasar em um recipiente poluente. Então, essa é uma mudança radical que precisará de muita educação, muito conhecimento, muita paciência, muitos programas como o teu, Rosiane, para que nós possamos mudar este quadro e finalmente comemorar uma semana do meio ambiente decente, civilizada.
infelizmente, não estamos em condições de fazer isso. Hoje em dia, devemos conviver com vários inimigos. Tanto os inimigos das galinhas dos ovos de ouro, que querem abrir a galinha, como você lembrou, e extrair o ouro, como uma agressividade acentuada e armada que está às portas da Amazônia, aguardando só a possibilidade de dar botes mais longos. Estamos assistindo ao crescimento do garimpo, ao crescimento da devastação da floresta. Por quê? Porque querem vender madeira e plantar soja ou bois, onde há tesouros que poderiam ser explorados com um pouco de pesquisa, com um pouco de conhecimento. Mas vamos adiante. Então, eu começo pelo seu início. Realmente a falta de decência, a sua classificação é perfeita. Eu vou guardar mais essa sua frase para sempre aqui nas minhas observações também, professor. Uma vergonha o Igarapé do Mindu, Manaus toda, ter os igarapés poluídos e as pessoas terem aberto mão dessa questão que é cultural do Manauara. E a gente vai, os turistas vão visitar e chega naquela imundícia, que é uma imundícia, aquela ponte final lá do Igarapé do Mindu, uma coisa horrível, né? E nenhum constrangimento de todas as autoridades. A sua voz deveria estar sendo repetidamente ouvida na Assembleia Legislativa, mas infelizmente a gente tem que ouvir bobagem dos deputados ao invés de ouvir a discussão que precisa ser feita a respeito disso, a respeito do que a Amazônia precisa. E a discussão rasa, inclusive, a respeito da Zona Franca de Manaus, o senhor pegou no vespeiro, aí que a gente teria que ter também mais tempo para falar. Isso não quer dizer que a gente defenda o fim da Zona Franca de Manaus, não quer a importância da continuidade dela. Se trata de fazer com que ela sirva para aquilo que foi construída. Ela foi construída para desenvolver a Amazônia, não para promover um crescimento econômico que beneficia pequenos grupos e que vêm aqui explorar para ganhar alguns incentivos que não encontram em outras partes. Muito bem, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco também, o senhor já iniciou em algumas outras falas, a respeito da política científica, a sua avaliação dos caminhos possíveis para a política científica nas diferentes regiões, especificamente, claro, para a Amazônia, e se ela, algum dia, já foi muito melhor do que as pessoas... tem muita crítica, e claro que há um posicionamento muito ruim do atual governo em relação à ciência, mas em governos anteriores ela já foi tratada tão bem assim? Não foi. Eu acho que a questão nacional, a questão da Amazônia é uma questão nacional que deve ser equacionada em todos os níveis. Veja quantos, ao longo dos últimos 20, 50 anos, eu milito em ciência há pelo menos 40, 50 anos, e eu posso contar o número de representantes da Amazônia nos centros de decisão da política científica. 1, 2, 3, ou seja, é menos de 10% a presença de uma região que é um dos maiores laboratórios do mundo para o estudo da biodiversidade, para o estudo da evolução, da teoria da evolução, para o estudo da biologia. É um laboratório inestimável, de valor inestimável, e todos o mundo inteiro nos inveja por ter este laboratório, e nós ainda não conseguimos chegar a um acordo dentro da comunidade científica e da comunidade científica com os diferentes governos que se sucederam. Alguns com mais sensibilidade, alguns tentaram encaminhar o projeto, mas nunca se conseguiu coordenar as ações entre a área empresarial, industrial, a área de governo e a área de pesquisa e desenvolvimento. Professor Enio Candotti, essa baixa representatividade, né, de cientistas da Amazônia
nos espaços de decisão da política científica, ela é uma consequência também da baixa representatividade parlamentar, política da Amazônia, do Estado da Amazônia, no contexto nacional. E, além disso, quando é representada, ainda é mal representada, porque são pessoas que não têm conexão com o que o Estado, com a região precisa, né, com a região. Veja, há 100 anos, lideranças amazônicas vêm denunciando que o Estado brasileiro trata a Amazônia como uma colônia. Extrai dela muito mais do que investe. Extrai dela tudo o que pode extrair de lucro imediato e não presta atenção ao patrimônio genético e ao patrimônio de conhecimentos que ela pode gerar. Esta baixa representatividade e os abusos que têm sido cometidos no seu desenvolvimento econômico, ou no seu crescimento econômico, são evidência deste caráter colonial das relações entre o centro e a Amazônia, entre Brasília e a Amazônia, entre São Paulo, Rio de Janeiro, e os centros de decisão econômica e política do país. Nós temos uma baixa representatividade. Isso revela, inclusive, o uso o descaso com o patrimônio que se deve proteger, se deve trabalhar. Aqui é caro trabalhar, nós precisamos de mais gente, mais quadros. Há quanto tempo não se contratam novos jovens pesquisadores no INPA ou na universidade? É completamente desproporcional com os desafios que devemos enfrentar, mesmo porque a Amazônia está no centro das atenções mundiais. Talvez o nome Amazônia é mais conhecido no mundo do que o próprio nome Brasil. Precisaríamos dar à Amazônia as condições para defender esse seu prestígio e essa sua presença no cenário internacional, tanto o cenário ambiental como o cenário político, e conseguir com isso levantar a Amazônia e realizar as pesquisas, os conhecimentos que, infelizmente, não foi possível realizar nesses anos, apesar dos 15 bilhões dedicados à ciência e tecnologia, à pesquisa e desenvolvimento, pela lei de 1991, que destinava uma porcentagem dos lucros das empresas aqui instaladas para pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, clareza sobre as soluções há. O que não há é um acordo local entre elites amazônicas e os grupos de pressão e que dominam a economia na região, em nome de interesses, alguns nacionais e muitos, internacionais. Muito bem, a gente precisava de um pouco mais de tempo. Está chegando muitas perguntas para o senhor, professor André, ouvimos falando sobre a não preservação da Amazônia, Zona Franca, Galtieri elogiando essa aula que o senhor vem dar para a gente aqui na Band News Manaus e para os ouvintes. O Jonas pedindo sua opinião também sobre Elon Musk, mas eu vou furar a fila aqui. E eu sei que de palestras suas, né, no ambiente mais acadêmico, o senhor tem opiniões bem críticas à proposta, agora virou moda na boca dos políticos, que é o crédito de carbono como uma solução econômica para a Amazônia. Eu queria que o senhor falasse um pouco a esse respeito. Olha, eu não quero desprezar nenhum tipo de vantagem que se possa obter com a floresta, mas duas perguntas. Se a floresta não absorvesse carbono, então sim, poderíamos cortá-la? Poderíamos destruí-la? O crédito de carbono, a absorção de carbono, é 1/100º do patrimônio biodiverso, biológico e mesmo mineral que a floresta e a Amazônia representa. Ou seja, é um pequeno problema
marginal. É muito mais importante aprender a extrair as moléculas significativas que a casca das árvores, de muitas árvores, encerram. Existem árvores que produzem, por exemplo, a bergenina. Procure aí no Google, bergenina, e procure o valor de 1 miligrama de bergenina, que é produzida pela casca da Endopleura uxi, uxi amarelo. E descobrirá que custa R$1.000 a miligrama, ou seja, 1 milhão a grama. Quanto vale 1 grama de ouro? E isto significa, se pode extrair esta bergenina? Pode, mas precisa ter laboratórios, precisa ter laboratórios de gente grande, precisa ter conhecimento, precisa ter equipes preparadas para isso. Quem explora isso? A Suíça, a China e, em parte, os Estados Unidos. Procure aí. Bergenina, catálogos da Sigma Aldrich. O Google lhe dará a resposta. Eu já estou aqui fazendo a pesquisa e já estou deixando isso aqui como sugestão de pauta para ser feita uma matéria aqui na Band News, ouvindo o senhor também a esse respeito, para ampliar cada um dos temas que o professor Enio Candotti trouxe a gente aqui. Infelizmente, o tempo passa voando, meia hora é muito pouco, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes, pela reação deles, pelas mensagens, apreciaram demais. Quem pegou do final, já no final, vai ficar disponível no canal, no YouTube da Band News e também no site da Band News. Faço uma proposta a todos os que nos ouvem. No dia do meio ambiente, vamos levar sacos de garrafas PET para em frente da Assembleia Legislativa e pedir para que elas sejam proibidas e que as empresas que poluem através delas o nosso meio ambiente as retirem ou sejam multadas para que haja recursos para retirar esse entulho vergonhoso e muito simbólico dessa nossa cultura, dessa nossa civilização remendada. Muito bem, eu aceito o desafio, vamos viralizar, vamos cortar esse vídeo e fazer esse desafio para chamar a atenção do que a gente está sendo sufocado, os nossos igarapés, essas garrafas PET, invadindo também as margens dos rios, como colocou aqui o professor Enio Candotti, e que me parece não está na pauta dos parlamentares. Vamos lembrar a eles que isso é necessário, urgente ação, com essa ação aí em prol do meio ambiente, que será no dia 5 agora. Os parlamentares tomam muita Coca-Cola. Ou ou outras coisas de vidro que também são prejudiciais aí ao meio ambiente. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Band News, no Exclusiva, e espero que logo o senhor retorne para conversar mais com a gente de tantos outros assuntos referentes à Amazônia, que o senhor tem uma capacidade muito grande de aprofundá-los e também de comunicá-los com facilidade para que todos consigam alcançar, né, as complexidades, se entender diferente essa região, mesmo aqui em Manaus. Muito obrigado a você, Rosiane. Até a próxima. Até a próxima.